Olá pessoal, aqui é o Rubens do Carmo e bem-vindo a mais um vídeo sobre MS Project. Dessa vez eu vou tentar tirar aqui uma dúvida que é muito comum, é muito frequente entre os meus alunos que fazem o meu treinamento de Project. Resolvi então gravar um vídeo para tentar esclarecer. E é o seguinte, quando a gente está aqui na guia de opções, na aba de cronograma, você vai se deparar com as opções de calendário para o projeto, onde você tem aqui as horas de início padrão, horas de término, horas por dia e tudo mais. E muita gente manda mensagem para mim: Rubens, eu fiz a alteração dos horários de início padrão, mas não alterou no meu calendário do projeto. Por quê? E assim, a Microsoft tem um texto aqui, né, que não é muito claro. E se você der uma olhada, ele está avisando aqui já, ó, se alterar essa configuração, leve em consideração o calendário do projeto, né, usando o comando alterar período útil na guia projeto da faixa de opções. Ou seja, ele manda você alterar lá também. Se você alterar aqui, você tem que alterar no seu calendário. E aí você vai me perguntar, tá bom, se eu tenho que alterar nos dois, para que tem essa configuração afinal? Não é redundante? E a resposta é não, não é redundante. Essa configuração, ela diz para o project a maneira que ele enxerga o seu dia. Então, se você diz que o seu dia tem 8 horas de duração, quando você digita um dia aqui, ele entende que tem 8 horas. Isso não tem nada a ver com o seu calendário, porque o seu calendário é a quantidade de horas disponíveis para você trabalhar. Mas se você tem 15 horas disponíveis, isso não significa que quando você digita um dia aqui, ele vai aplicar 15 horas. Não, ele vai entender a quantidade de horas que você definiu no padrão aqui. Então, um dia para o project tem 8 horas. Se o seu expediente tiver mais do que 8 horas e for muito comum isso, não for um dia esporádico, uma exceção, eu recomendo que você altere isso daqui. Então, por exemplo, tem empresa que tem um expediente de 9 horas, de 10 horas de duração. Então, você vai ter que alterar no seu calendário, ao invés de ser 9 a meio-dia, 1 a 6, você vai ter lá, sei lá, 7 a meio-dia, 1 a 6, por exemplo. E você vai ter que colocar aqui que as suas horas, o seu dia tem 10 horas, senão toda vez que você bater um dia aqui, ele não vai entender como 10 horas, ele vai entender como 8 horas. E a gente vai ver isso na prática aqui agora. Eu tenho aqui um calendário que eu criei com essa alteração, né? Eu passei aqui. Vou passar, aliás, né, de 9 a meio-dia para 1 a 6, eu vou passar ele para esse exemplo que eu falei aqui, né, de 7 a meio-dia e 1 a 6. Então, eu ganhei 2 horas por dia aqui de segunda a sexta. Eu estou dizendo para o project que o meu dia tem 10 horas de duração. Então, na teoria, quando eu digitar um dia aqui, ele vai entender que um dia tem 8 horas e eu vou ter 2 horas sobrando, né, nesse dia, já que o meu calendário me permite trabalhar um pouco mais. E aí você vai falar, mas Rubens, a barrinha tá pegando o dia inteiro, né? Já que você aumentou seu calendário, não era para ela ter ficado um pouquinho abaixo, né? Já que a segunda-feira agora, os seus dias da semana tem 10 horas e não 8? E sim, a resposta é sim. Porém, o início do meu projeto aqui, ó, tá marcado para 9 da manhã e não às 7. Né? Eu alterei o calendário, mas o projeto continuou nesse horário. E aí é a resposta para essa outra informação aqui, ó, que é a hora de início padrão. Então, eu também tenho que colocar que meus projetos vão começar às 7 da manhã se o meu expediente for às 7 da manhã e se isso for uma realidade frequente. Como o padrão está a 9, o meu projeto, né, ele se iniciou às 9. Então, nesse caso, eu teria que vir aqui nas minhas informações do projeto e passar o início dele para as 9 da manhã. Quer dizer, para as 7 da manhã. E aí sim, agora você vai observar que quando eu digito um dia aqui, eu tenho essa sobra. Eu tenho 2 horas do meu expediente sobrando aqui. E eu consigo enxergar isso também com a coluna trabalho, se eu colocar um recurso aqui, né? Eu vou pegar aqui, eu criei um recurso chamado José. E é importante a gente olhar o calendário dele também, tá?
Eu deixei aqui já de 7 a meio-dia e 1 às 6 para que ele também tenha essas 10 horas disponíveis, afinal, se o recurso trabalhasse 8 horas só, não ia adiantar muito, né? A gente não ia conseguir ver o exemplo na prática. Então eu vou atribuir ele na tarefa só para a gente enxergar ali a coluna trabalho. Vou colocar ele aqui, o José. E vocês vão ver que ele está marcando como 8 horas de trabalho, afinal eu coloquei um dia de duração. Então, se a gente abrir aqui também uma outra visualização, né, a coluna, a exibição, aliás, uso da tarefa, vocês vão observar que o expediente de segunda-feira está com 8 horas. Então, se eu passar para 10 horas de trabalho, e aí vem a sacada, gente. Olha o que vai acontecer. O project passa a entender que a duração dessa tarefa é de 1,25 dias, mas ela continua na segunda-feira. Por quê? Porque eu tenho calendário para isso. Eu tenho 10 horas de expediente disponíveis, mas como o project entende que o meu dia tem 8 horas de duração, ele vai marcar isso como 1,25 dias. E aí, quando você faz essa alteração aqui, e mostra para o project, não, project, na verdade o meu dia tem 10 horas de duração. Aí sim, ele vai entender que um dia são 10 horas. E é para isso que serve aquela configuração. Então, se eu passar o meu calendário agora do José, né, e também do meu projeto para 8 horas por dia de novo, e manter o meu expediente aqui, a compreensão do project que o meu expediente tem 10 horas, vamos ver o que vai acontecer. E a gente já sabe a resposta, né? Vai ser o processo inverso. Então, vou passar aqui de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Não vai mudar nada porque o meu recurso ainda pode trabalhar, né? Mas aqui na duração você já viu, na duração do projeto, que já teve essa modificação. Mas vamos alterar também o calendário do recurso. Vou vir aqui no José e vou passar para 9 a meio-dia, 1 às 6, de segunda a sexta-feira. E aí sim a gente já consegue ver aqui, ó. Eu tô extrapolando a minha segunda-feira, né? Eu tô com 8 horas de trabalho na segunda, 2 horas de trabalho na terça, para totalizar as 10 horas, e o project continua me mostrando um dia. Por quê? Porque ele entende nas configurações, nas opções, que um dia tem 10 horas. Então ele mostra um dia aqui, eu tenho 10 horas de trabalho, e aí a minha tarefa ela vai perdurar ali para outro dia. Então 8 horas de trabalho aqui seriam aqueles 0,8 dias, né? Que aí eu teria aqui 8 horas de trabalho. Então é recomendado, pessoal, se você tem um expediente maior do que 8 horas e você tem o hábito, se você quiser falar para o project que você vai trabalhar o dia inteiro, você tem que falar para ele que um dia se refere ao seu expediente, não a 8 horas de trabalho. Se o seu expediente for 9 horas de duração, né, for de 8 a meio-dia, 1 às 6, por exemplo, você vai ter que colocar aqui nas opções para ele entender o padrão como o dia tem 9 horas, tá? Porque senão você vai digitar um dia aqui e ele vai entender 8 e vai acontecer isso daqui. E é importante também você considerar as horas por semana. Porque se você deixar aqui 10 horas por dia e 40 horas por semana, quando você digitar aqui um dia... Deixa eu mudar lá, né? Vamos ver aqui, tá 10 horas por dia, 40 horas por semana, beleza.
Quando eu chegar no meu quarto dia, você teria aqui essas mesmas 40 horas. Então na exibição você tá 4 dias na duração, mas a sua barrinha no gráfico de Gantt tá pegando 5 dias, né? Que é o mesmo que uma semana. Então lembrem-se disso, pessoal. Então sempre que você alterar aqui o seu dia, não se esqueça de alterar a sua semana. Nesse caso, a minha semana tem 50 horas. Se o meu dia tem 10, tá? E vice-versa. Por fim, vamos normalizar aqui, né? Deixa eu colocar para 8 horas, 9 a 6. Esse seria o meu cenário normal, ó, 5 dias. Então, uma semana agora fica a semana inteira. 4 dias. Eu tenho aqui 32 horas, tá certinho. E quanto ao início do projeto, pessoal, se a gente fizer alteração lá, ela vai se replicar. Vamos colocar para todos os novos projetos. Obviamente, o projeto atual, se ele já tiver configurado para começar às 9, ele vai ficar às 9. Mas se eu quiser mudar o início do meu projeto aqui para 7 da manhã, 10 horas, 50 horas por semana. Vou pôr em todos os novos projetos, aliás, né? Vamos colocar aqui. 7 horas, 10 horas, 50 horas por semana. Vou dar um OK. Vou fechar esse projeto aqui. E vou abrir um novo. E você vai observar que agora ele está começando às 7 da manhã, tá vendo? O padrão passou a ser início do projeto às 7 da manhã. Então, se eu colocar uma tarefa aqui, com um dia de duração... Rubens, por que a tarefa veio às 9? Porque o calendário do projeto não foi alterado, ó. Então, eu tenho que alterar o calendário aqui. Que o meu expediente é de 7 a meio-dia em 1 a 6 para refletir as 10 horas que eu marquei lá. Ó, dei OK. Beleza? Minha tarefa aqui começando 7 da manhã, um dia de duração. Tá? E o project vai entender que essa tarefa tem 10 horas de trabalho. Vamos colocar aqui um recurso rapidinho. João. Vamos pôr o calendário dele também. Fundamental. Para ser capaz de atuar nesse horário, né? Já tá. Tá puxando do padrão, né? O calendário base. Então, beleza. Maravilha. Então, vou atribuir o João na tarefa. E a gente vai observar que o trabalho dela é de 10 horas para um dia. Para 2 dias, 20 horas. 5 dias, 50 horas. Tá? E eu tenho exatamente uma semana. Meu projeto aqui está começando na terça, né? Vou passar ele para segunda-feira. Dia 25. Beleza, ó. Uma semana aqui certinho. Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido. Peço perdão se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis mostrar vários exemplos aqui para ficar bem claro esse cenário, né? E para que vocês possam, de uma vez por todas, acabar com essa dúvida sobre a diferença entre a configuração aqui nas opções do Project e a configuração no calendário. Então, fica aqui o meu abraço e sucesso também nos projetos de vocês. Até a próxima!